8 horas, marcando o quinto sinal. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Nesta quinta-feira, 4 de janeiro de 2021. Quem é que diz que jornalista não gosta de notícia boa? Ah, vocês são abutres, só gostam de coisas ruins. Mentira, gostamos de notícia boa, ruim, boas, melhores. Se tem notícia boa, é melhor. Sabe por quê? Porque a vacina está chegando, ou as vacinas, porque são várias. Hoje temos várias informações indicando que o quadro de vacinação no Brasil deve crescer e crescer rapidamente e atingir parcelas maiores da população ainda nesse mês de fevereiro. Quais são esses indicativos? São alguns deles. Primeiro, hoje o Brasil já imunizou 2.300.000 pessoas. O Brasil é o 8º país que mais imunizou no mundo. É um número importante, porém, percentualmente, ainda na população, é pouco. 1,3% dos brasileiros foram vacinados até o exato momento. Porém, o que a gente tem chegando? A gente tem chegando primeiro a Coronavac, que na largada da vacinação foi o grande medicamento que está sendo entregue agora aos brasileiros. Chegou aquele avião trazendo mais insumo da China, insumo suficiente para a produção de quase 9 milhões de doses do imunizante nos próximos 20 dias. Ou seja, teremos quase mais 9 milhões de doses da Coronavac até o final de fevereiro. Houve uma outra decisão importante, tomada pela Anvisa, dizendo o seguinte: laboratórios que não fizeram a terceira fase de testes no Brasil, mas que fizeram a terceira fase de testes em outros países e que já estão tendo as suas vacinas aplicadas, não vão precisar realizar a terceira fase de testes no Brasil. Isso se aplica especialmente à Sputnik, a vacina russa, que também é uma vacina de fácil produção, que vai poder ser fabricada no Brasil e que tinha esse impedimento. Começar agora a fase 3 de testes é um período longo que se exige para que as pessoas sejam testadas. Isso já ocorreu em outros lugares e a Anvisa disse, ok, entendemos que é uma situação de emergência e dessa vez, por causa do coronavírus, não vamos exigir essa qualificação no Brasil. A Sputnik tem eficácia de 91% em 2 doses, segundo o que foi publicado na revista Lancet, e o Brasil negocia a compra de 30 milhões de doses da vacina Sputnik. Tem também a Covaxin, que é aquela vacina do laboratório indiano Bharat Biotech, que tem um acordo com o Instituto Israelita Albert Einstein de Ensino e Pesquisa, vai começar testes no Brasil. E a expectativa de produção da vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford pela Fiocruz. Já houve importação de doses dessa vacina e o Brasil, em algum momento, vai conseguir produzi-la aqui. Isso ainda não há uma data, mas quando houver essa possibilidade, deve ser também no curto prazo, aí isso aumenta muito a capacidade brasileira de produção de vacinas. Ou seja, se a gente começou o ano de 2021 com uma expectativa apenas mais focada na Coronavac e que se concretizou, hoje temos outros laboratórios que em breve também estarão fornecendo vacina. A vacinação do público-alvo dos prestadores de serviço da saúde segue de forma organizada em todo o país. Teve fura-fila, teve gente que deu ali um jeitinho, infelizmente teve. Mas isso é um caso, é exceção que acaba confirmando a regra de que a vacinação está correndo normalmente. Vários estados já vacinam seus idosos, Rio de Janeiro já está vacinando, Pará, por exemplo, está vacinando. Na semana que vem começa em São Paulo a vacinação dos idosos com mais de 90 anos. E aí, nessa hora, sabe, dá um aperto no coração, uma vontade de já imaginar aquelas pessoas próximas da gente, que estão nessa faixa etária, o momento em que cada uma delas vai receber a sua picadinha no braço, né? Eu crio mentalmente essa imagem para mim quase todos os dias, envolvendo a minha mãe, a minha tia, as pessoas próximas, que estão ali na contagem regressiva para receber essa vacina. Então, já mando aqui um abraço para os nossos ouvintes na Rádio Bandeirantes. Você, ouvinte, faz também essa imagem mental, quem que você está ali muito na expectativa de ver vacinado? Porque está chegando, ainda bem está chegando. E já, olha, a gente vai virar essa página.
Cláudio Humberto, está contando nos dedos também a hora de ser vacinado, Cláudio? Bom dia. Nós todos, né? Uma ansiedade muito grande. Muito bom dia, Thaís Freitas. Muito bom dia, Pedro Campos. Muito bom dia, Brasil. Há uma expectativa tão grande que aqui em Brasília começou segunda-feira a vacinação de idosos acima, a partir dos 80 anos de idade. E foi uma corrida, né, aos postos de vacinação, inclusive aos postos de drive-thru. Filas imensas, uma coisa reveladora exatamente dessa ansiedade. Ontem, quarta-feira, estavam os postos às moscas, praticamente, porque todo mundo preferiu a fila da segunda-feira, alguma fila da terça-feira, do que esperar pacientemente pela vacina, né? Exatamente em razão disso. Todo mundo quer vacinar logo. Quem esperou um ano pela vacina, o que é uma horita ou duas na fila, não é? Então, todo mundo fica ali querendo logo ter essa sensação, né, a segurança de que está sendo imunizado contra uma doença terrível que nos aflige a todos, que nos tirou tantas pessoas queridas do nosso convívio, da nossa vida, e a gente está ali, todo mundo muito empenhado em preservar estas que sobreviveram, que têm sobrevivido bravamente ao avanço da doença no nosso país. Aqui em Brasília, ontem, essa decisão da Anvisa de facilitar a concessão, a autorização de uso emergencial de vacinas foi muito bem recebida, com certo alívio, porque, na verdade, esse cuidado da Anvisa era necessário mesmo, né? Era necessário porque essa exigência? Por que a Anvisa tem que dar a palavra final sobre vacinas e medicamentos no Brasil? Porque, assim, há registros, né, sobretudo em países mais pobres, de venda de gato por lebre, de laboratórios que venderam para países subdesenvolvidos, muito pobres, ou fizeram doações de medicamentos e vacinas que, na verdade, não era exatamente aquele medicamento, aquela vacina que eles desenvolveram lá no país de origem. Então, assim, as agências reguladoras são uma segurança, uma garantia de que nós que temos, né, de qualidade, de segurança e de eficácia do medicamento e também do caso da vacina. Com relação à vacina russa, houve sempre uma grande suspeição em cima dela, né? Uma certa pressa, houve acusações suspeitas de que a vacina foi produto de espionagem industrial. As pessoas nem se lembravam que o Instituto Gamaleya é uma instituição russa que produz vacinas e medicamentos desde os anos 1800. Quer dizer, é um instituto, enfim, tradicionalíssimo nesse meio, né, na comunidade científica. Mas, enfim, as pessoas ficavam ali. Um país meio autoritário, com um presidente autoritário. Será que as instituições russas não estavam sendo dobradas pelo autoritarismo, forçadas enfim, a produzir uma vacina que não tinha eficácia muito, né, nem segurança muito confiáveis? Então a Anvisa tinha que manter esse cuidado. Mas só que nos últimos tempos, o que se tem verificado em vários países é a constatação exatamente disso, de um nível de eficácia, de segurança e de qualidade na Sputnik V, que nos anima, ou que animou o Brasil, a facilitar a aprovação do seu uso emergencial. Isso também beneficia a Covaxin, que é aquela vacina indiana, como a Thaís explicou. Só que a Covaxin, por coincidência, já tinha firmado um acordo, né, com o Instituto Albert Einstein, exatamente para iniciar a fase 3 de sua vacina no Brasil, com milhares de voluntários. Então, assim, pode ser até que essa fase 3, isso facilita muito também a aprovação dessa vacina indiana, e é por isso que o ministro Eduardo Pazuello, ontem mesmo, logo depois da decisão da Anvisa, anunciou o agendamento de reunião ou de reuniões com os representantes dessas duas vacinas, Sputnik e Covaxin, na sexta-feira aqui em Brasília, para tratar exatamente da compra de 30 milhões de doses, mais 30 milhões de doses, que se acrescentam a tantas outras que colocam o Brasil numa posição muito boa entre os países que mais vacinam no nosso, que atualmente, né, mais vacinam. Por exemplo, o Brasil já passou
grande parte dos países que iniciaram na Europa, por exemplo, a vacinação há um mês, há 40 dias atrás. O Brasil já passou todos eles, Espanha, Itália, França, etc. E está a cento e poucas mil doses de ultrapassar a Alemanha. A poderosa, riquíssima Alemanha, que tem todas as vacinas do mundo, etc. O Brasil já está passando também em número de vacinados. O Brasil rapidamente conseguiu avançar, e quanto mais vacinas chegarem, logo o Brasil vai estar ali entre os 3 primeiros países que mais terão vacinado os seus nacionais, né, os seus próprios habitantes. Cláudio Humberto, tem uma coisa para ser destacada também aqui sobre essa vacina Sputnik V. Nós já temos o IFA, né, que é o insumo necessário para a produção da vacina aqui no Brasil, em Brasília. Então já tem o insumo aqui, não precisa esperar. Como, por exemplo, daqui a pouco a gente vai a Campinas, né? A nossa reportagem está acompanhando desde ontem à noite lá em Viracopos a chegada dos insumos que vieram da China para a produção da Coronavac. Nós acompanhamos, né, Cláudio, Thaís, a dificuldade, vamos usar esse termo aqui, para liberação, porque o mundo inteiro está atrás desses insumos, então é difícil, você tem um contrato lá, mas às vezes atrasa um pouco o envio do insumo para a produção da vacina. Esses insumos chegaram da China, vão seguir daqui a pouquinho para o Instituto Butantan para começar a produção da Coronavac aqui em território nacional. Essa Sputnik V já tem um insumo aqui, então a produção pode começar muito rapidamente. A decisão da Anvisa foi acertada, conversei com vários infectologistas ontem, Cláudio, Thaís, ouvintes da Rádio Bandeirantes, todos garantem que a vacina é segura. Nós já temos a fase 3 aprovada, publicada em revista científica, que é uma das exigências, né, para você conseguir a liberação de uma vacina, de um imunizante, e ela certamente, na opinião dos médicos, vai evitar mortes e vai evitar formas mais graves de Covid. Impedir que a pessoa seja infectada pelo coronavírus, isso não dá para garantir. Mas, meus amigos, vamos ser aqui muito pragmáticos, vamos ser muito racionais. 92% de eficácia para evitar morte, para evitar as formas mais graves da Covid, já é um grande avanço. Isso certamente vai acelerar o processo de vacinação do Brasil. A Anvisa acerta ao tomar essa medida arrojada, ao tomar essa medida que vai favorecer a população brasileira num curto período aí, né? Em algumas semanas nós podemos ter a chegada de vacinas que o Ministério da Saúde já tem autorização para adquirir, e mais do que isso, podemos vacinar a nossa população com as vacinas que serão produzidas aqui em território nacional. A Sputnik V, eu repito, já tem insumos para a produção local, 10 milhões de doses só dessa vacina. A outra vacina, né, que também foi autorizada pela Anvisa ontem, pode trazer ao Brasil um número maior. Nós podemos ter 30 milhões de doses nesse mês de fevereiro. Veja só como é importante essa decisão da Anvisa, como ela está ligada de uma forma muito próxima ao anseio da população que quer a vacina. E quanto tempo, hein, Thaís, Cláudio, a gente ficou discutindo obrigatoriedade da vacina, algo que não se mostra necessário. Vejam, ontem a Thaís se referiu aqui à fila do drive-thru, lá perto do Maracanã, no Rio de Janeiro. Uma fila interminável de carros. As pessoas saem de casa, as pessoas querem tomar a vacina. A maioria da população brasileira, dos público-alvo, pelo menos até agora, médicos, profissionais da saúde, os idosos que começam a ser vacinados em São Paulo vão começar a ser vacinados na segunda-feira. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso também, falar para você onde vão ser os postos de vacinação. Idosos com mais de 90 anos começam a ser vacinados na semana que vem. Ou seja, né, temos que reconhecer aqui que essa história da vacina está andando no Brasil, as autoridades estão debruçadas sobre isso, não são só os políticos, aqueles técnicos, né, também estão se manifestando, estão correndo atrás, e daqui a pouco tem uma entrevista exclusiva com a Anvisa aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para a gente tirar mais dúvidas. Se você está com algum receio, estão tirando a necessidade da fase 3 para algumas vacinas aqui, por que estão fazendo isso? Estão acelerando, corra algum risco? Já adianto para você que não vai correr risco, né? Segundo os especialistas, essa vacina já foi testada em outro lugar, ela já tem a aprovação da fase 3, está pronta para a fase 4, que é a aplicação na população, e você vai entender os detalhes do porquê dessa decisão toda daqui a pouquinho aqui no Jornal Gente. Você sabe, Pedro, ontem na hora do almoço tinha uma senhora sentada ao meu lado e eu estava ouvindo a conversa dela ao telefone. Já peço perdão aqui pela intromissão, mas não tem jeito. E me tocou tanto o coração o que ela falou. Ela estava conversando com a mãe.
E a mãe dela devia ser já uma senhora de bastante idade, porque ela também estava ali na faixa dos seus 60 anos. E ela falou assim: mãe, aguenta mais um pouco, que tá chegando. Porque eu acho que a mãe estava reclamando, que estava cansada da rotina de ficar em casa. Falou assim: mãe, mais um pouquinho de paciência, que tá chegando e você vai vacinar e as coisas vão voltar. E aí, a hora que, sabe, eu olhei e falei: é esse o sentimento que a gente tem agora. Tá chegando, vão aguentar mais um pouco de paciência, e é fundamental que isso aconteça, não só pela questão das nossas vidas particulares, pela vida daquelas pessoas de quem a gente ama, mas na conjuntura maior do país, não é? A gente vai ter que virar essa página, mergulhar no crescimento econômico, em reforma, mas para isso a pandemia tem que ser vencida. Acho que também por causa disso houve uma mudança de posicionamento no governo federal em relação à vacina. São cada vez menos frequentes aquelas declarações de vacina não. As pessoas querem ser vacinadas, o governo percebeu isso, está investindo, está facilitando o processo e é isso que vai mudar. Ouvintes falando conosco aqui pelo nosso WhatsApp, 11 999 048756. Vamos acompanhar as mensagens que estão chegando então aqui na caixa de mensagens do WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Bom dia, pessoal do Jornal Gente, Avelino de São Paulo. Thais Freitas falando sobre a chegada das vacinas. Ela consegue dar um ânimo na gente, dar um up, mesmo a gente sabendo que isso tudo ainda pode demorar. Thais, sua voz é um bálsamo para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos vocês. Isso mesmo. Bom dia, Thaís, Pedro Campos e Cláudio Humberto. Não vejo a hora dos meus jacarés favoritos, meu pai, seu Ovídio Abade Gonçalves e Dona Maria de Fátima, minha mãe número 2, serem vacinados. Há esperança no ar. Um grande abraço, Edson Junqueira do Ipiranga. Sputnik é uma ótima opção, vacina de ótima eficácia, vem de um país reconhecidamente líder nesse segmento. Espero que os malucos de plantão não venham com o papo de que mas é de um país comunista, que já não é há mais de 30 anos. Mas o Putin é um ditador. Por favor, né, minha gente? Vamos salvar vidas. Por favor. É Márcio da Praia Grande. Olá, bom dia. Ulisses de Santos. Enfermeira. Fui no posto de saúde agora tomar a vacina. Já não tem mais. Lamentável, viu? Entregaram 70 senhas. É piada. Um abraço a todos. Calma aí, vai chegar também a vacina, certamente os profissionais da saúde, alguns deles não estão conseguindo ser vacinados no cronograma, né, que tinha sido dito, teve que fazer ajuste, vai ser assim, né, gente? Calma, não tem também como garantir vacina para todo mundo ao mesmo tempo. Ela demora um pouco para chegar, os insumos que eram para chegar na semana passada já chegaram nessa semana, vai começar a produção. O importante é que as coisas estão andando, não estamos paralisados, né, como ficamos aí num período antes do início da campanha nacional de vacinação. Esse é o mais importante, a gente torce para que esse ouvinte aí, que é enfermeiro, está na linha de frente, consiga tomar a vacina o mais rápido possível. Bom, uma das coisas que eu acho que a gente precisa destacar, assim, porque há muita, como é que eu diria, há muita informação, muita opinião, inclusive, muito achismo em torno da vacinação no Brasil, que ajudam a colocar as pessoas para baixo, né? Ajudam a desanimar as pessoas. Então, assim, um dado que a gente precisa destacar é aquele que eu falei agora há pouco. O Brasil já é um dos países, eu acho que está ali entre o 7º e o 8º, há 3 dias estava em 9º, mas está subindo todos os dias. Estava ali, deve estar em 7º, 8º país que mais vacina no mundo, né? Embora não tenha sido dos primeiros países a iniciar o processo de vacinação. Então, assim, isso é preciso ficar patente. Já passamos países que iniciaram a vacinação antes do Natal até. E já ultrapassamos em número de vacinados, né? Esse número de vacinados no Brasil não é ainda o número, né, daqueles para a gente encher a boca, porque, afinal de contas, a falta de vacinas é generalizada. Os Estados Unidos, que são um país mais poderoso, mais rico e dos mais populosos, só vacinou até agora cerca de 10% da sua população, apesar de ser dona da Pfizer, apesar de ser dona da Moderna, apesar de ser dona do dinheiro, né? Apesar dos Estados Unidos serem donos disso tudo, só conseguiu até agora vacinar cerca de 10% da população, tendo iniciado a vacinação no dia 14 de dezembro.
Nós estamos falando, portanto, de uma situação do dia 4 de fevereiro, portanto, são 50 dias, pelo menos, alguma coisa em torno de 50 dias que os Estados Unidos estão vacinando. E o Brasil, que começou agora no dia 17 de janeiro, já está ali caminhando para brigar pelos primeiros lugares de países que mais vacinam. Outro dado que é preciso, eu ouvi inclusive colegas, ontem eu vi isso, um colega falando isso, que o Brasil está vacinando pouquinho, e porque começou com atraso, etc. O Brasil começou depois, mas é preciso a gente lembrar também um levantamento que até eu divulguei na minha coluna, mostrando que todos os países que começaram a vacinação o fizeram, em média, a partir dos 10 meses depois do primeiro caso registrado. No Brasil, o primeiro caso registrado foi em 26 de fevereiro do ano passado e a vacina começou a ser aplicada pouco mais de 10 meses depois, em 17 de janeiro. Portanto, o Brasil está na média. O Brasil, não há nenhum país que tenha conseguido iniciar o processo de vacinação, por exemplo, abaixo dos 10 meses. Todos. E o Brasil está entre estes que iniciaram o processo com idêntica demora. Então é preciso ter muita calma. Nessa hora a vacina está chegando e todos seremos imunizados com toda certeza. Minuto Digital KPMG. Ser digital transforma.